Como é que a gente lida com a maledicência, hein? Como é que a gente lida quando falam mal de nós, quando nos difamam, nos atacam, quando a nossa honra é ferida? Bom, se você é um buscador espiritual de verdade, eu sinto te dizer que quase todas as tradições espirituais, quase todas, vão te dizer para você ficar feliz quando falam mal de você. Pois é, todas elas. O cristianismo, não sei se você já leu o Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus dizendo: bem-aventurados sois vós que sofrem perseguição por pregar o meu nome, pararapapá. É disso que ele está falando. Você vai querer agir na verdade, você vai querer ser diferente, você vai querer ser são em um mundo doente, o que você vai colher é pedrada na cara. Mas, querido alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, você não é o bastião da bondade, das boas-venturas e da clareza espiritual. Sendo assim, então você não é a grande fonte da virtude que está isenta de represálias. Mas, de qualquer modo, qual é a função de alguém falar mal de você? Se você está realmente num caminho de autoconhecimento. É claro que as tradições espirituais, desde tempos muito antigos, vão dizer para você lidar com isso com equanimidade. E o próprio Ramana Maharshi, demonstrando a grandeza que possuía, quando falaram para ele que o seu discípulo ocidental que divulgou o seu trabalho, Paul Brunton, estava falando mal dele, e não era bem dele, o Paul Brunton estava falando muito mal da organização do ashram, meio que eu concordo, e estava falando que o Ramana era omisso em relação a isso. E o Ramana disse, e eu não sei se isso é verdade ou era ele sendo o que era, ele disse: deixe-o, ele está cumprindo os meus desígnios. Eu peço que ele haja assim para que vocês me deixem em paz. Ou seja, ele queria mais é que falassem mal dele, deixassem ele em paz para meditar, que ele não queria ser perturbado. Se ele estava fazendo isso porque disse para o Paul Brunton fazer, ou porque o poder dele induzia o Paul Brunton a fazer isso, não sei. Mas o Ramana queria mais era ser deixado em paz. Então assim, beleza, desde os tempos antigos, mestres de todas as procedências sofreram ataques muito injustos, muito cruéis. O Yogananda sofreu muitos ataques de irmãos dele, isso dói muito. Jesus Cristo, profeta Mohammed, todos eles ou foram perseguidos e tiveram ameaças às suas vidas, ou no caso de Jesus, no caso de alguns dos gurus Sikhs, de alguns dos Sheikh Sufi, de alguns dos yogis, vários, alguns deles foram mortos porque perseguiram o caminho da verdade, da justiça e da bondade. Mas como é que você, Sadaquinho, Sadaquinha, faz isso? Como é que a gente lida com a maledicência? Como é que a gente lida com os frontais ataques à nossa persona e ainda assim percorre o caminho espiritual com clareza, com lucidez? Porque hoje as consequências de alguém te atacar podem não ser exatamente simples. Quando a gente tem redes sociais, quando a gente tem um processo de difamação que é coletivo, as consequências dessa perseguição e dessa calúnia podem ser bastante funestas e a gente tem que estar atento a isso. Vamos falar disso depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de caminho espiritual, de filosofia, de autoconhecimento, de lucidez, de meditação, desse caminho da autodescoberta e do autoencontro. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho e manda para os seus amigos. Também dá para você fazer parte do nosso clube de membros, e se você quiser meditar conosco, dá para você vir meditar aqui no Instituto, dá para você fazer os nossos cursos online que está aqui no link, ou você pode marcar um atendimento comigo e fazer esse caminho de forma personalizada. Antes da gente começar com o tema, vamos ver o que os mestres na antiguidade diziam. Vamos ver agora, por exemplo, uma carta de um Sheikh Sufi, que viveu entre os séculos 18 e 19. Nós estamos falando de um mestre chamado Sheikh Al-Arabi Ad-Darqawi, enfim. Na carta 12, esse aqui é um livrinho maravilhoso da editora Bismillah, e na carta diz assim: olha, o homem forte é aquele que se alegra quando o mundo escapa de suas mãos, afasta-se dele e foge dele. É aquele que se alegra quando as pessoas o desprezam e falam mal dele, e está satisfeito com seu conhecimento de Deus. O venerável mestre, o santo de Deus, Said ibn Ata'illah, fala a respeito disso em suas cartas, em seus rikans, seus hinos. Se o fato de as pessoas te darem as costas ou falarem mal de ti te causar dor, volta para o conhecimento de Deus em ti. Se esse conhecimento não for suficiente, a falta de satisfação com o conhecimento de Deus é uma calamidade, saiba, é uma calamidade muito maior do que o fato de te atacarem. Os ataques vêm para que não te apoies nas pessoas. Deus quer te afastar das coisas para que nada te distraia dele. E vamos ver o que o Yogiraj dizia sobre isso. Essa foi uma história que eu ouvi do meu Gurudeva. Conta aí, Matheus, você que lembra melhor que eu. Perguntaram, né? Ele estava contando dessa história de quando chegavam reclamando para o Yogiraj.
Então, várias pessoas chegavam lá na casa do Yogiraj, né? E Esse é o Yogiraj. cada uma com suas reclamações, né? Uma falava, porque tá difícil fazer assada, porque minha vida tá bagunçada, porque não sei o quê, porque minha dificuldade é essa, não sei o quê, não tá legal. E aí ele sempre respondia para várias dessas pessoas, né? Ele respondia Dharanam, Dhyanam, Samadhim, Sharanam. Tome refúgio, né? Em Dharana, Dhyana e Samadhi. Ou seja, ele dizia, busca Deus, busca a interioridade, busca esse autoencontro, faz sua prática. Faça Dharana, concentração perfeita, Dhyana, meditação perfeita, o estado meditativo, e Samadhi, entre no êxtase divino, né? No estado de supraconsciência que dissolve a delusão. Em outras palavras, o que o Yogiraj está dizendo para nós é a mesma coisa que o Sheikh está dizendo, não espere do mundo compreensão, não espere do mundo acolhimento, não espere do mundo boas respostas, não espere do mundo gentileza, não espere do mundo justiça, porque essas coisas não vêm daí. E aí o Sheikh vai dizer para nós, olha, fica feliz quando o mundo te afastar dele, porque de certa maneira não é que você é ótimo, mas se você de fato tem conhecimento do divino, se você tem de fato conhecimento de si, se você tem de fato conhecimento da sua interioridade, e o que significa isso na prática, que é ter conhecimento de si? É estar em paz consigo, não de forma narcisista. Você ainda lamenta pela dor do outro, você ainda deseja que o outro saia da sua má compreensão, mas se você de fato tem prístina e inabalável paz interna, vinda desse conhecimento de que eu sei dos meus valores, eu sei quem sou, eu sei das minhas obras, etc., e isso não vai me abalar. Se de fato esse é o seu rolê, então o mundo te virar as costas não é um mau sinal. Porque, como diria o Krishnamurti, não é sinal de boa saúde estar em acordo, estar em equilíbrio, estar em paz com um mundo doente. Não é sinal de boa saúde nem mental, nem física, nem espiritual. Concordar com um mundo que está doente, alucinado, acelerado. Beleza? Ok. Então, de alguma forma, o yogi é aquele que recebe a calúnia, recebe os ataques e entende, olha, eu estou tentando ser diferente. E seja isso um produto da convulsão que eu gero no meu campo por agir diferente ao meio, e aí minhas forças de oposição, minha sombra e as sombras dos outros, tentando me manter atávico ao ego, vão fazer coisas, vão criar situações nessa sincronicidade para que eu volte para o lugar, para que eu me adeque a essa normose doentia, seja também porque eu ainda estou engatinhando muito nesse processo de autodescoberta. E parte de mim está gerando uma força de resistência para que eu não saia do lugar. Ou seja, mesmo quando eu me transformei, o mundo vai querer que eu volte, ou quando eu ainda nem me transformei, eu estou sendo testado pelo meu próprio ego, estou sendo testado pelo meu si mesmo mais profundo para ver, será que eu quero realmente me conhecer? Será que eu quero realmente o yoga? Será que eu quero agir de acordo com essa nova ética que contradiz toda essa coisa maluca desse mundo hedonista e superficialista? Será? Ou será que eu quero tratar a espiritualidade como simplesmente uma nova anestesia, um novo broche de grandeza? Olhem para mim, que apesar de eu ser tudo isso que vocês estão vendo, eu sou também muito espiritualizado. Me admirem, me amem. Então, beleza, esse é um ponto. Então, você tem que ter um certo lugar de contentamento reflexivo, não de, ai, que bom, falei mal de mim que eu gosto. Não, mas de, olha que bom, eu estou tendo a oportunidade de ficar lúcido quanto às forças que se opõem a mim. Será que é porque eu estou incoerente ou porque eu estou realmente agindo de uma forma correspondente a essa intuição mais profunda, correspondente a esse eu mais real? E por causa disso eu estou sendo acossado e perseguido. Será? Porque aí vai nessa direção de eu ter resiliência, paciência, equanimidade, de dizer, olha, bem-aventurados sois vós que sofrem perseguição por seguirem minha palavra. Né? Eu acho engraçado a galera que acha que é cristã e defende arma, e defende pena de morte, defende violência, e defende individualismo, achar que é sobre elas que Jesus está falando, e não sobre os cristãos, como o Padre Júlio, por exemplo, que são perseguidos dentro do próprio cristianismo por serem devotos de Jesus. E o Pimo está com a gente esse mês, enquanto o Felipe viaja, então vocês vão ver ele mais aqui nos vídeos. Né, bebê? Então, não é sobre essas pessoas anticristãs, mas que são cristãs de goela, que Jesus está falando. Ele está falando que quando você tentar ser generoso, quando você tentar sair do egocentrismo, do individualismo, o ego e até o seu próprio vão te combater. Né? Então, em certa medida, é bom ter esse referencial.
Deus usa dessas situações, dirão os sufis. Então você pode usar Deus, você pode usar da sua divina consciência, você pode dizer que é o teu self, se você é tipo... Para quem está ouvindo isso só no áudio no Spotify, o Pimo está se esfregando em mim e exigindo atenção. Bem-aventurados sois vós que tem um bichinho para te dar carinho. É isso mesmo, assim. Tem um animalzinho, uma escola sobre amor incondicional, sobre atenção. O Felipe fica bravo quando eu falo que o Pimo é a única criatura que, além do meu mestre, que quando me pede toda a atenção, eu largo tudo, largo o celular, largo tudo para dar atenção para ele. Ele fala, é pro Pimo? Se ele me pede carinho, eu paro tudo, inclusive o vídeo. Nenê. Então, por outro lado, gente, agora para complementar isso no vídeo, você também não pode deixar que pessoas tóxicas, perigosas, violentas, cruéis, te difamem por aí. Porque em tempos de... Primeiro porque violência moral, violência verbal machuca. E se você não tem um ego estruturado, se você não tem uma personalidade construída em cima dos seus valores e de um profundo conhecimento de si, que é o que o Sheik fala, né? Fala, olha, é aquele que se alegra quando as pessoas o desprezam, e está satisfeito com o seu conhecimento de Deus. É o conhecimento do si mais profundo. Então ele diz, também, volta para o conhecimento em ti, né? Porque se o fato das pessoas falarem mal de você, te darem as costas, te causa dor, volta para o conhecimento de Deus, ou como o Yogiraj fala, faz sua prática, volta para dentro. Pois se esse conhecimento não é suficiente, a falta de satisfação com o conhecimento divino é uma calamidade muito maior do que o fato das pessoas te atacarem. Ou seja, o fato de você sofrer ataques não é nem o problema, porque todo mundo sofre ataques. Nós somos mesquinhos, precários emocionalmente, a gente tenta projetar nos outros as nossas dores, mas aqui o que ele chama de conhecimento de Deus é esse conhecimento da profundidade, do que é eterno, do seu ser verdadeiro. O fato de você sentir tanta dor com o ataque dos outros é causa de você procurar ajuda, procurar terapia, procurar orientação. Ao mesmo tempo, entenda, você não é obrigado a sofrer difamação. Até porque certos tipos de difamação colocam em risco a sua vida, colocam em risco o seu emprego, colocam em risco o teu bem-estar social, né? Então, pensa, por exemplo, naquela escola modelo que aconteceu lá nos anos 90, em que aquela balbúrdia, aquela fofoca e mentirosa em cima daquele casal que tinha uma escola infantil, foi uma fofoca que fizeram sobre uma hipótese enlouquecida deles abusarem das crianças, e era mentira, só que quando foram averiguar isso já era tarde demais, o Brasil inteiro tinha escorraçado os dois, e até tem um vídeo, vou ver se eu acho aqui um vídeo relacionado, da filha deles contando que eles nunca mais se reergueram disso. Então assim, se por um lado, no caminho espiritual, você tem que ter paciência para lidar com a maledicência dos outros, você, enquanto pessoa vivendo no mundo, tem que estar muito atento, porque tem gente que é ruim, tem gente que é doente, tem gente que é psicopata, psicótica, sociopata. Pessoas com transtorno antissocial precisam ser observadas. E mesmo pessoas que não tenham transtorno antissocial, mas que estão num rompante de serem cretinas, precisam de alguma maneira ser neutralizadas. Então, tem uma certa medida dessa maledicência que você pode lidar. Ou seja, você não vai atacar a pessoa com violência física, embora às vezes dê vontade, mas você vai neutralizá-la. Você tem que ser muito claro nos seus posicionamentos, você tem que ser muito verdadeiro. De novo, o que nos salva sempre é verdade. A verdade, satya. Satyameva jayate, somente a verdade triunfa. Se a gente é honesto, se a gente é claro, se a gente tem provas a nosso favor, se a gente vive uma vida coerente dentro dos padrões que dão corpo e harmonia para o que a gente fala, para o que a gente pensa e para o que a gente faz, com tudo que hoje é filmado, registrado e tudo mais, então é mais fácil você sair das enrascadas. Defenda-se, sim. Hoje eu diria que esse tipo de ensinamento espiritual é para ser trabalhado num lugar interno. Socialmente você precisa se defender, até porque hoje nós estamos começando a entrar numa era perigosíssima de deepfake, né? Então a gente tem robô imitando sua voz, imitando sua cara, imitando os seus gestos, imitando você. Então para alguém usar uma imagem sua e falar e fazer coisas que você nunca fez, nós estamos uma distância muito curta disso. Então, fique atento e se defenda e use os meios legais para isso, mas mantendo no seu coração a equanimidade e a sinceridade de saber que as sombras que você vê no outro também você carrega em si, e que é um sinal de saúde emocional e espiritual não se deixar afetar tanto pela maldade, pela precariedade, pela insuficiência do outro,
Mas é necessário que você se posicione pelas verdades que você considera como valores inestimáveis. O último conselho é: tenha cuidado para se defender e saiba fazê-lo, mas esteja sempre disponível para defender aqueles que não podem defender a si mesmos. E esteja atento também àqueles que gostam de pagar de coitados, quando, na verdade, não é que eles não possam se defender, eles usam os outros como escudos para continuar no seu mundo de delusão, quiçá seu mundo de maldades. É complexo, eu tratei um monte de coisas muito complexas, muito genericamente, mas nós estamos vivendo uma era em que as pessoas têm prazer e satisfação de atacar umas às outras, inclusive vai ter gente aqui nesse vídeo, vai ter um bando de gente com tempo muito livre, vai ficar assim, olha ele se contradizendo, boa sorte, não vou te processar, não vou me incomodar com isso, porque... Pois enquanto os vira-latas ladram, a caravana passa. Mas ofenda alguém que eu amo ou ofenda pessoalmente a mim de uma forma processualmente válida e a gente vai ter outro tipo de conversa. E isso não é, esse vídeo não foi para ser feito como uma ameaça, foi como uma lição final para você, que tem que entender que batalhas valem a pena serem compradas, mesmo. Tem hora que você tem que se defender. Eu sei fazer isso muito bem, mas eu fico preocupado com aqueles que acham que caminho espiritual é sobre ser gentil com o agressor. E não é sempre assim. Toma cuidado. Até mais.